do versículo 15 ao versículo 23. Fizemos a leitura prévia desse texto, mas nós trabalharemos juntamente com ele uma outra passagem bíblica que se encontra no Evangelho de Lucas, que eu anunciarei daqui a pouco dentro do contexto, né? E o versículo 18 do primeiro capítulo da Epístola de Paulo aos Efésios, e eu quero repetir para que nós tenhamos esse versículo como uma referência importante para a mensagem desta noite. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, para a riqueza da glória da sua herança nos santos. Iluminados os vossos olhos, os olhos do coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, a esperança do seu chamamento. Meus queridos, a vida eterna com Deus acontecerá. Em algum momento, Deus, no abrir e fechar dos nossos olhos, através de Cristo Jesus se manifestará e então levará para si os seus chamados, os seus eleitos, os seus escolhidos, os seus santos, os salvos para esta eternidade. Mas enquanto isso não acontece, na caminhada da vida, nós passamos por situações humanas, terrenas, carnais, existenciais. O fato é que quando nós, nesta jornada de vida, a caminhada a qual nós temos nos referido nessa temática desse período, na nossa caminhada, quando nós ficamos constantemente presos em situações difíceis, crises, o fato é que nossa vida ganha um descoloramento, né? A nossa forma de entender as coisas, nossa forma de sentir, a nossa forma de viver acaba sendo muito afetada. Por que isso acontece? Porque nós somos de carne e osso, né? Nós não somos extraterrestres, ou melhor, super espirituais, super perfeitos. Nós somos de carne e osso, nós temos mente, onde nós refletimos, às vezes entendemos, às vezes não entendemos. Às vezes entendemos com muita facilidade, às vezes para entendermos precisamos de um tranco, né? Precisamos de um empurrão forte, né? E aprendemos com certa dificuldade. Nós temos emoções, sentimos, né? Nós temos uma força que, quando nos envolve no momento de euforia, nós ficamos alegres, muito alegres às vezes, muito felizes, né? Nós celebramos de uma maneira efusiva, de uma maneira assim, extraordinária. Outras vezes nós ficamos tristes, até choramos, né? Perdemos o sono. Minha mãe dizia, né? Estou com pensão demais, né? Maneira mineira de falar das coisas. Estou com pensão, que estou muito preocupado. Então nós assim muito preocupados, nós ficamos sobrecarregados, perdemos o sono, perdemos a fome, né? Fatores emocionais nos envolvem. E quando então ficamos doentes fisicamente? Né? Quando surge uma doença que mexe conosco de uma maneira tão radical, temos que nos submeter a tratamentos invasivos, cirurgias. Como é que nós ficamos? Então, esses momentos tão diversos, que provam a nossa humanidade, é o que nos faz, ou deveria nos fazer, perceber que essas dificuldades, elas, quando nos abatem, elas não devem ser encaradas como derrotas. Devem, na verdade, nos reposicionar na caminhada da fé. Lembra do animal que carga, né? O meu pai, de vez em quando era menino, eu o acompanhava
naquela pequena tropa de animais, né? O lombo do cavalo, o lombo do burro, carregando os seus fardos, carregando aqueles pesos enormes, né? E o animal vai assim, ele se cansa, e aí para ele não querer deitar, não querer parar, meu pai dava de vez em quando um tapa assim, né? E aí aquele ditado mineiro, dá um tapa na cangalha que o burro entende, né? E aí o animal ganha força e se anima e vai e continua até chegar no destino, né? Então, às vezes nós passamos por situações assim e nós devemos nos lembrar que há um ingrediente dado por Deus, e esse ingrediente dado por Deus é a fé, onde nós devemos nos apegar para seguirmos adiante. Quando olhamos para esse texto bíblico, a palavra de Deus, conforme Paulo começa o primeiro capítulo escrevendo aos Efésios, eu percebo aqui que o apóstolo Paulo, ele está falando de uma questão, ou de questões muito relevantes para os irmãos em Éfeso poderem se reanimarem, poderem ganhar nova força, poderem ser encorajados, serem fortalecidos, para poderem seguir adiante. O apóstolo Paulo, ele não é um ilusionista que faz mágicas, não é aquela situação de dar circo e pão para as pessoas terem suas dores atenuadas. O apóstolo Paulo não é aquela pessoa que engana os seus leitores ou os seus ouvintes com uma palavra falsa para dizer assim, olha, está tudo bem, né? Isso que você está sentindo é imaginação, é psicológico, a sua dor é psicológica, né? O seu sofrimento é psicológico. Paulo não está falando sobre estas palavras que muitas vezes são palavras que não acrescentam nada na nossa vida. Paulo não é um homem de autoajuda, de motivação pura e simples. Paulo é um homem muito racional, muito equilibrado, e ele, através do conhecimento, da revelação divina, da palavra de Deus, através do Espírito Santo, ele procura dizer aos crentes, ele procura dizer à igreja, que a igreja precisa entender o que é viver pela fé, o que é se sentir seguro, o que é perceber as grandezas das obras de Deus em suas vidas, o que é perceber a presença de Deus, o que é perceber o cuidado de Deus. E aqui no versículo 18, que eu coloquei como base da nossa pregação, o apóstolo Paulo, ele apela para que os nossos olhos, ele está aqui intercedendo, fazendo uma oração, para que os nossos olhos sejam iluminados. Você já andou no escuro? Você já procurou alguma coisa no escuro? Você que não consegue enxergar direito e precisa de óculos, você já tentou encontrar o objeto que você busca sem os seus óculos? É difícil achar no escuro, é difícil caminhar no escuro, e é difícil ler quando você precisa dos óculos para ler, é difícil achar o objeto quando você precisa dos óculos para encontrá-lo. Paulo, quando diz que os vossos olhos sejam iluminados, ele está querendo dizer assim, olha, que você consiga enxergar, que você consiga ver, que você não tenha nada que obstacule a sua visão, para que você possa enxergar com clareza. O quê? O quê? Onde que Paulo quer chegar com esta ideia de o crente, do irmão, a irmã, ter os seus olhos abertos e clareados para que possa enxergar as coisas com transparência como as coisas são? Para que possamos, como crentes que vivemos pela fé, entendermos, para que possamos perceber qual é a esperança do nosso chamado. Porque Deus nos chamou, porque Deus te chamou. Deus não te chamou à toa, Deus não te chamou para nada. Deus não te chamou para te enganar. Você foi chamado para viver pela fé, porque isso é algo do Senhor para a sua vida, é do Senhor para a nossa vida. E então percebermos que esse chamado é algo grandioso de Deus, que nos faz saber qual é a esperança que deve nos iluminar, deve nos motivar, deve conduzir a nossa vida. Qual é a riqueza da glória, da herança que o Senhor tem preparado para nós.
Quando Jesus diz assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. É essa vitória que o Senhor está se referindo ao crente, e o apóstolo Paulo aqui ele traduz, ele coloca nesses termos para entendermos que chegará o momento da vitória, a herança dos santos na glória de Deus. A herança dos santos. Então a pregação do apóstolo Paulo se refere a qual é a revelação do mistério de Deus na vida do crente, para a vida cristã, para seguirmos adiante. Essa pregação, ela foi um anúncio da boa nova sobre o que Deus fez em Jesus Cristo para conosco. As insondáveis riquezas de Cristo, ou seja, esse mistério é como grandes riquezas para os gentios, que somos nós, que eram as pessoas que estavam recebendo a mensagem do apóstolo Paulo. Eles agora podem vir diante de Deus e uma condição da mais verdadeira segurança a respeito do projeto divino para a salvação do pecador. O pecador que sou eu, o pecador que é você. Qual é o projeto de Deus para nós? Então o apóstolo Paulo explica que nós somos de Cristo, mostrando que somos propriedade de Cristo, pertencemos a Cristo. Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 23, Paulo fala exatamente sobre isso, quando ele diz assim, vós de Cristo e Cristo de Deus. Somos propriedade de Cristo. Somos transformados como que de glória em glória até que o Senhor venha. Ou seja, nós somos refeitos, nós somos reanimados, nós somos acudidos, nós somos amparados. E nesses momentos nós podemos ver a glória de Deus, sentir o seu poder operando em nossas vidas. Na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, ele dá esta ênfase, quando ele diz assim, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, quando nós somos abençoados, quando nós somos conduzidos, como nós somos tocados pelo poder de Deus, isto é o que nos fortalece, é isso que nos sustenta, é isto que nos faz perceber, eu não estou vivendo pela fé à toa, eu estou vivendo pela fé porque meu Deus vive e Ele cuida de mim, Ele se faz presente na minha vida. E ainda o apóstolo Paulo, no capítulo 5, versículo 17, da segunda epístola aos Coríntios, também diz que nós somos uma nova criação em Cristo. Veja o capítulo 5 da segunda epístola, versículo 17, quando ele diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Reparem que a racionalidade espiritual, se é que nós podemos dizer assim, do apóstolo Paulo, está sempre flertando diretamente com o entendimento do projeto divino, com o esclarecimento, com explicações, para que nós não tenhamos dúvidas, para que nós não venhamos a nos confundir diante das nossas labutas diárias, diante das nossas dificuldades diárias, diante da nossa racionalidade humana, do morreu, acabou, ou do é aqui que se faz, aqui que se paga, é aqui que se sente e aqui que se morre. Não, não é isto. Nós precisamos superar essas perspectivas terrenas com as perspectivas espirituais, mas também essas perspectivas espirituais, elas são claras, elas são para serem compreendidas, e o apóstolo Paulo lança a mão aqui em Efésios de algumas palavras associadas aos olhos que conseguem enxergar, como uma metáfora para podermos perceber, os olhos do vosso coração, para saber. Olha, saber implica em conhecimento, implica em esclarecimento, implica em algo intelectual, para saber, você precisa saber.
né? E aí ele fala então dos aspectos da esperança, do chamamento, e fala a respeito da riqueza da glória de Deus. Como é importante a gente entender esse contexto de Efésios. E associado, então, eu trago um outro texto para então percebermos e compararmos e percebermos o que acontece quando nós não temos esse conhecimento, quando nós não temos esta percepção, quando nós estamos absortos em nossas questões existenciais, momentâneas que sejam, em nossas dificuldades, em nossas provações, em nossas lutas. Abra, por favor, a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 14 em diante. Lucas 24, um texto muito conhecido, muito citado por nós e por todos aqueles que conhecem a história da crucificação, da morte e da ressurreição de Jesus. Muito falado na Páscoa, inclusive, esta passagem bíblica. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 14. Eu não vou ler toda a passagem, mas terei que ler um bom trecho dela, tá? Lucas 24, a partir do versículo 14. E foram conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Quer dizer, o que tinha se passado na vida daqueles caminhantes. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam escurecidos, não iluminados. Estavam como que impedidos de o reconhecer. Quer dizer, Jesus entra, se envolve, caminha, conversa, e eles não se dão conta que é Jesus. Então lhes estavam impedidos de o reconhecer. Então lhes respondeu Jesus, que é isto, lhe perguntou Jesus, que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. E eles pararam entristecidos. E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único, porventura, que não tendo estado em Jerusalém, ignoras as coisas destes últimos dias? Quer dizer, algo muito grande aconteceu, né, na vida deles. Ele lhes perguntou, quais? E explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era o varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expuseram-lhe o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E
E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoando-o, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Essa narração continua. Eu fiz questão de parar aqui. Então abriu-se-lhes os olhos. Mas até então os seus olhos estavam o quê? Obscurecidos. Então esses acontecimentos ocorridos logo após a crucificação do Senhor Jesus, quando a caminho de Emaús, estas pessoas desanimadas com a morte de Jesus, alguns discípulos conversavam a respeito das suas frustrações, das suas dores, seus sofrimentos, pois Jesus tinha sido crucificado e morto. E no meio dessa conversa, Jesus apareceu e os acompanhou, mas eles não o reconheceram. Eles não o reconheceram. E a narrativa deixa isso muito claro, não é verdade? Explica detalhadamente qual era o problema. Meus amados, eu quero então aplicar essas duas passagens, e lá quando o apóstolo Paulo fala em Efésios, e ele ora a Deus pelos crentes, para que os seus olhos sejam abertos, iluminados, né? Eu quero então destacar aqui a importância, na nossa caminhada de vida, olhar, identificar e perceber Jesus no nosso dia a dia caminhando conosco. Olhar, identificar. No metrô de São Paulo acontece uma coisa, não sei se lá no Rio é assim, Luiz, acontece uma coisa muito interessante. A gente anda de metrô e fica assim olhando, né? E às vezes as pessoas ficam assim olhando. Ela não está olhando para ninguém. Ela nem se dá conta. Nem se dá conta. Não olha, mas não percebe. Olha, mas não vê. É como que se estivesse assim, com a mente longe, né? Irmãos, como é importante na nossa caminhada, ao olharmos para Jesus, nós olharmos para Ele com os olhos da fé. Olhar para Jesus com os olhos da fé. Parece óbvio, né? Mas não é tão óbvio assim. Nós muitas vezes olhamos para Cristo e Ele fica lá. E nós ficamos cá. Isso me faz lembrar de Pedro, na segunda multiplicação da pesca maravilhosa, melhor dizendo, quando Jesus reaparece depois da ressurreição, e Pedro, desanimado com seus amigos, fazendo a pescaria, e Jesus na praia, e Pedro lá no barco, naquela condição assim, Jesus está lá, eu estou aqui, mas ele nos decepcionou, ele nos frustrou. Ele está vendo Jesus, mas ele se esqueceu de Jesus. Ele está olhando para Cristo, mas ele não está considerando quem é Cristo mais. Ele está olhando para Jesus, mas ele não está fazendo questão de se lembrar do que Jesus havia ensinado. Sei lá, há um tanto de coisas envolvendo a vida de Pedro naquele momento. Além da frustração da morte de Cristo, talvez Pedro que estivesse agora, depois de 3 anos andando com Jesus, como discípulos de Jesus, agora ele retomando a sua vida independente de pescador. Vou ter que reconquistar meus clientes, vou ter que ganhar o meu pão de novo, vou ter que viver da maneira que eu vivia antes dele me chamar para segui-lo. E assim Pedro está. Ele vê Jesus, mas não percebe Jesus. Pedro não olhou para Jesus mais depois da morte, depois da ressurreição, com os olhos da fé. Ele olhou para Jesus com desconfiança, com dor, com mágoa, com vergonha, porque ele traiu a Cristo. Aliás, ele negou a Cristo. Meus amados, a advertência que eu faço para os irmãos que estão me ouvindo nesta noite é esta: vamos olhar para Jesus com fé.
com os olhos da fé. Olhar a vida pelo vazio da falta de fé leva a pessoa a perder a perspectiva, deixando-se levar, não se dando conta acerca dos bons acontecimentos ao redor, perdendo de vista o chamado, a importância de ter sido tocado pela graça, tocado pelo poder de Deus. Vivendo a vida apenas olhando para o vazio e não olhando para Cristo com fé, faz com que nós percamos a noção do projeto de Deus para a nossa salvação e principalmente perdermos a noção da esperança da vida eterna. Embora não concordemos com a frase, morreu, acabou, mas na verdade nós acabamos passando a viver muitas vezes nesta perspectiva do morreu, acabou, ou do perdeu, não vai ter mais ganho, da frustração, da dor, da mágoa, da angústia, como Pedro e como muitos crentes fazem. É preciso olhar para Cristo com os olhos da fé para considerarmos o futuro seguro com Deus. Para considerarmos a importância da esperança gloriosa que deve encher nossos corações de graça. É verdade, um dia isso aqui vai acabar, esse corpo perecerá, mas nós voltaremos para Deus. E quando Cristo voltar, seremos chamados do túmulo para sermos levados aos céus, para sermos recebidos nas alturas. Jesus estava com os discípulos a caminho de Emaús, mas os seus olhos que viam Jesus, os seus ouvidos que ouviam Jesus, não se deram conta de quem ele era. E eles continuavam desanimados. Faltava-lhes o olhar da fé. Meu irmão, você tem olhado para Cristo com os olhos da fé? Ou tem lhe faltado isto? O que tem te motivado? O que tem te movido? De repente a igreja entra num estado de morbidade, de repente o crente entra num estado de desânimo, e às vezes ele lança explicação para essa sua dificuldade espiritual em diversos setores da vida. Às vezes até culpa o pastor. O pastor não me visitou, o pastor não orou comigo, o pastor não me aconselhou. Será que o seu problema, irmão, é esse mesmo? A falta do pastor? Ou o seu problema não é a falta de Jesus? Será que o seu problema não é a falta, aquilo que está mexendo e desanimando e te colocando lá naquela condição de frustrado? Não é porque você tem deixado de olhar para Jesus como devia? Paulo ora pelos efésios, para que os olhos deles fossem iluminados, para eles voltarem a ver, voltassem a perceber, voltassem a ter a chama da fé movendo suas vidas, movendo os seus corações. Eu faço esse apelo ao meu irmão, à minha irmã nesta noite. Olhe para Jesus com os olhos da fé todos os dias. Saia do ostracismo, saia da tragédia, saia da dificuldade. Ainda que a luta continue, saia desse lugar horroroso que é a falta da perspectiva espiritual verdadeira e necessária, o viver pela fé, andar pela fé, caminhar pela fé. Nós estamos terminando o mês de novembro e terminando a jornada da caminhada do crente, a caminhada, a peregrinação cristã. Vamos começar dezembro com outro tema.
Então eu deixo esta primeira consideração na nossa caminhada da vida, a longa jornada da vida, nessa longa jornada da vida, nós possamos olhar para Jesus com os olhos da fé e considerar tudo o que Ele disse, todas as suas promessas. A mais importante, além da paz que Ele deixou e nos dá, a promessa de voltar para nos buscar para a morada eterna. Segunda aplicação que eu quero fazer, olhar e ver Jesus, o Filho de Deus, não um fantasma. Olhar para Jesus e ver o enviado de Deus, não o fantasma. É interessante considerarmos essa ideia do fantasma. Pode parecer brincadeira do fantasma, né? Do Gasparzinho. Mas, meus queridos, quando Jesus ressuscitou, as mulheres que foram ao túmulo, alguém se lembra dessa passagem? Elas pensaram terem visto o quê? Um fantasma. Não era isso? Eu fico imaginando os discípulos a caminho de Emaús, olhando para Jesus, caminhando com Jesus, conversando com Jesus, como é que eles estavam desconectados. Como eles estavam vazios, olhando para o vazio. Será que se eu te encontrar, Fábio, no metrô, eu não vou reconhecer que é você? Se você falar comigo, eu não vou saber que é você. E eu me pergunto como é que eles conseguiram essa proeza. Aquele Jesus que andou com eles, que ensinou 3 anos. Eles conheciam o timbre de voz, eles conheciam os trejeitos, eles conheciam o jeito de Jesus. Como é que eles não o reconheceram? Não tem como, senhor Rubens, eu te encontrar e o senhor falar comigo, ou o senhor me ligar, o senhor me liga, eu já sei que é o senhor. Irmãos, quando nós não consideramos Cristo em nossas vidas, a presença de Cristo em nossas vidas, a real presença do Filho de Deus em nossas vidas, é porque nós não estamos dando conta de que Ele se preocupa em estar conosco, em tratar conosco, em cuidar de nós. Nós perdemos a compreensão de que Ele é a motivação maior no plano de Deus para seguirmos adiante. Uma vez Ele disse aos discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração. Em outro momento ele disse assim: olha, eu não vos deixarei órfãos. Enviarei o Espírito Santo, o Consolador. E outra vez ele diz: estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Meus irmãos, Jesus não é uma ideia. Jesus não é um personagem. Jesus não é um ator. Jesus é o Filho de Deus que veio a este mundo, habitou conosco, Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. E Jesus, Ele está conosco. Nós não estamos sozinhos. Quando eu digo olhar e identificar, se é olhar pela fé, eu preciso identificar o autor e consumador da minha fé. É Cristo, o Filho de Deus, o enviado de Deus. Depois daquele momento de incredulidade, de cegueira, de não se darem conta, de verem Jesus, mas não verem Jesus, depois que Jesus parte o pão
e ora com eles. Em pouco tempo, eles percebem, eles enxergam a Cristo. E surge o alívio, o coração se acalma e a vida renasce para eles. Então eles correm para contar: nós vimos Jesus. Nós vimos Jesus. Nós ouvimos Jesus falar. Nós falamos com Jesus. Nós comemos com Jesus. Há uma ideia fantasmagórica, muitas vezes exagerada, quando nós consideramos Jesus como aquele que julga os nossos pecados. Claro, Jesus identifica os nossos pecados, Ele fez isso enquanto esteve aqui, Ele conhecia o coração dos homens, Ele conhece o nosso coração. Mas Jesus é aquele que perdoa pecados. Jesus é aquele que alivia a alma aflita. Jesus é aquele que cura, Jesus é aquele que consola, Jesus é aquele que está conosco, que nos toma com sua mão forte e poderosa e nos conduz em vida. É preciso nos darmos conta, queridos irmãos, de que o Senhor Jesus está conosco. Precisamos ver Jesus, não um fantasma, não uma ideia, não um personagem de filme, não um personagem de teatro. Nós precisamos enxergar Jesus Cristo vivo, à destra de Deus, o Pai, e que está conosco, e que habita conosco e caminha conosco. Observe a palavra registrada por Lucas: em pouco tempo abriu-se-lhes os olhos, imediatamente. Meu irmão, olhe para Cristo com o olhar da fé, mas olhe para Cristo e entenda e perceba quem Ele é na sua vida. Ele é o seu Redentor, Ele é o Cristo vivo. E Paulo faz esta oração: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Para quê? Para verem Jesus com vocês. Precisamos ver Jesus conosco. Na caminhada, naquela procissão existencial, quando um dia nossos dias terminarão, quando chegarmos o momento da glória, o momento da entrada no céu, nós precisamos saber que nesta caminhada alguém caminha conosco. É Jesus. E Ele que caminha conosco, Ele mudará de posição. Em vez de ser só nosso acompanhante, Ele será também o nosso anfitrião. Vinde, benditos de meu Pai. Vinde. É aquele líder, aquele que caminha conosco, mas ele corre à frente e diz assim: venha, cheguem, isso aqui é o céu. Aqui é a eternidade. Vocês são benditos de Deus, o Pai. Eu estava com vocês na caminhada, agora eu estou aqui para recebê-los, e aqui nós vamos viver eternamente. Que Deus abra os seus olhos, meu irmão, os meus irmãos, para que vocês possam perceber e ver e enxergar Jesus junto de vocês. Vocês não estão sozinhos, nós não estamos sozinhos. Amados, eu concluo esta mensagem lembrando que quando se presta atenção e fixa os olhos em Jesus com os olhos da fé, e o enxergamos e o vemos, não um holograma, mas nos apercebemos de que Jesus está conosco, então nós fazemos uma leitura correta a respeito do projeto de Deus para a nossa vida. E nós somos fortalecidos pela esperança de que dias melhores virão. E o grande dia então chegará, pois nós teremos sempre alívio para as nossas almas. Sempre. Está difícil. Você está sendo provado. A luta, a caminhada está difícil. Olhe para Jesus com os olhos da fé
e vejam, percebam a presença de Jesus na sua vida. Essa passagem, com esse exemplo dos discípulos de Emaús, nos ensina sobre a necessidade de mantermos o foco em Jesus e nos seus ensinamentos. Que você não dependa, meu irmão, de viver pela fé somente de momentos efusivos, de momentos, vamos assim dizer, de empurrões, né? Já viu aquela expressão do carro que só pega no tranco? Que você não viva como um crente que só pega no tranco, mas que você viva uma vida cristã madura, sólida, forte e firme, porque o Espírito de Deus, Santo de Deus, pode abrir os seus olhos para você enxergar o que precisa realmente enxergar, porque à medida que olhamos para Jesus e passamos tempo em sua presença e usufruímos da sua presença e sentimos a importância dele na nossa vida, nós estamos aproveitando o que Jesus fala e nos revela. E assim, todos precisamos manter o nosso foco em Jesus. Ninguém deve se fazer indiferente ao Salvador. Pelo contrário, deve-se aperceber da presença de Jesus ao seu redor. Que o Espírito Santo de Deus abra os nossos olhos para vermos. E aí então possamos olhar para Jesus com os olhos da fé e enxergarmos o nosso Mestre. Que não estamos sozinhos, estamos sendo guiados por Ele. Amém? Vamos cantar o hino 218.